Então, pessoal, não sei se vocês viram o vídeo da Lady Gaga, o show da Lady Gaga aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas ao vivo, mais um monte de gente assistindo pela televisão. O show foi espetacular, espetacular. As luzes, o som, a maneira como a coisa foi apresentada. Mas se você assistiu desde o início, ouviu já algumas coisas que estão pipocando por aí, foi literalmente um culto ao diabo, né? Desde o início da apresentação, e isso não é uma coisa que fica oculta, não é uma coisa subliminar, ela é explícita. Existe uma entidade ali que vai aparecendo e ela vai interagindo com a Lady Gaga. No começo do show é a entidade que vai direcionando as coisas, tem uma apresentação inicial num telão onde as duas se conversam, e à medida que as músicas vão passando, existe uma cena de um pacto sendo assinado e a coisa vai desenvolvendo. E literalmente, ao melhor estilo Madonna, talvez até mais aperfeiçoado ainda do que a Madonna fez, a gente teve um culto ao diabo numa linda praia do Rio de Janeiro, com 2 milhões de pessoas assistindo pessoalmente, mais milhões de pessoas assistindo online e através da televisão também. E o que me chamou a atenção é como que a estética, a capacidade da música, das cenas, dos vídeos, do som, o impacto visual, ele tem a capacidade de baixar completamente a guarda das pessoas em relação àquilo que elas vão consumir. Se você pega o que é um culto satânico, sei lá, vai aqui em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, onde tem um templo satânico, você vai lá assistir aquele culto tosco, aquela coisa mal feita, aquela coisa com... mata uma galinha e tem um sangue, passa nas pessoas. Aquilo é bizarro, e tem lá, faz uma estrela no chão, põe as velas, não sei o quê. É uma coisa bizarra. Ninguém em sã consciência assiste uma coisa daquela e fala assim, não, eu vou fazer um culto a Satanás, eu vou adorar Satanás, eu vou... Ninguém faz esse tipo de coisa. Muito raro, você vai lá e tem 30 pessoas, 50 pessoas que são esses satanistas raiz. Mas se você pega a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma proposta, e você embala isso numa música emocionante, com um som, com uma tela, com uma imagem, com um impacto visual, com não sei o quê, isso é capaz de fazer com que milhões de pessoas no Brasil participem de um culto a Satanás. E participem sem ter aquele peso, como se eles estivessem fazendo uma coisa satânica, propriamente dito. Afinal, é bonito, é esteticamente agradável, é algo que impacta. E nós tínhamos, dentre esses milhões de pessoas, muitos, milhares de cristãos que participaram daquele evento, assistiram e acharam legal e se emocionaram, e domingo estavam na igreja, domingo estavam cultuando a Deus, e na cabeça deles separando uma coisa da outra, como se fosse assim, não, isso aqui é diversão, é entretenimento, não cultua de verdade o diabo. Aquilo, músicas com as letras lá que em inglês eu nem entendo direito. Não, isso aqui é um culto a Deus. Isso me fez pensar algumas coisas, não só relacionado à maneira como a gente viu a Lady Gaga cultuando ao diabo, mas também com a maneira como a gente cultua a Deus. Porque é interessante como que nós hoje também vamos meio que nos tornando cada vez mais reféns de uma boa apresentação ser igual a uma boa mensagem ou uma mensagem bíblica. E eu falo isso de uma posição, sendo pastor de uma igreja que procura fazer uma boa apresentação. A gente está sempre quebrando a cabeça para pensar como que a gente pode fazer melhor, um culto melhor, ter um som melhor, ter uma apresentação esteticamente mais agradável. Mas esses dias eu tive 2 conversas com 2 pessoas que falaram comigo assim, Mateus, eu fui visitar uma igreja X ou outra igreja X ou uma igreja Y, e a pessoa foi citando as igrejas que ele foi visitar. E me chamou muita atenção que a pessoa ela não perguntou antes de visitar a igreja, ela não fez a pergunta nem para si, nem para mim, nem para o Google, qual é a igreja mais bíblica, ou que tem uma mensagem teológica bacana, ou que vai me acrescentar mais na minha fé, na minha jornada com Deus, que eu poderia visitar. Se a pessoa tivesse me feito essa pergunta, provavelmente eu citaria algumas igrejas aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, que eu sei que são igrejas bíblicas, que têm uma boa teologia,
teologia, que tem um bom ensinamento, que a pessoa indo lá e ouvindo a mensagem, ela sairia dali edificada, embora não são igrejas que têm um apelo estético fenomenal. Mas as pessoas buscaram frequentar, ou participar, ou visitar uma igreja que tem um apelo estético fenomenal, que consegue captar e cativar e não sei o quê. Embora a teologia, ela não é o ponto central, vamos dizer assim, ou não é aquilo que de fato iria modificar a vida da pessoa. E aí eu acho interessante porque, por um lado, a estética tem essa capacidade de baixar a nossa guarda e fazer com que a gente acabe aceitando coisas que nós não aceitaríamos se tivesse escrito num papel, se tivesse a informação sendo passada, como as propagandas. Estava conversando com o Rummenigge esses dias, das propagandas de carro, que antigamente falava, não, esse carro freia bem, esse carro tem um bom custo-benefício, esse carro tem segurança. Diferente de uma propaganda da Volvo hoje, que mostra ali uma família que vai ter um filho e de repente aquela mulher vai atravessar a rua e o carro freia sozinho e salva a vida dela e você arrepia, emerge na história. Porque se você olhar a informação, ela não te impacta tanto quanto a estética por trás daquilo ali. E quando você embala uma boa informação numa boa estética, maravilha, e vai funcionar, e vai acontecer, e a pessoa vai abraçar aquilo. O problema é que muita má informação tem sido embalada em boa estética. E como a nossa guarda baixa, a nossa capacidade de analisar e de filtrar, vai pelo ralo. Eu queria incentivar você a duas coisas. Primeiro, não jogar fora o bebê com a água suja. Não é porque pessoas usam a estética de forma ruim, que a estética é ruim e para que eu encontrar uma coisa boa, uma boa mensagem, um bom conteúdo, eu tenho que descartar a parte estética. A gente precisa, e você que às vezes é pastor, líder de igreja, você precisa cuidar disso, precisa se esforçar, fazer o melhor que é possível para que você atenda a essa demanda cada vez mais crescente da nossa sociedade por coisas que são esteticamente apelativas e emocionantes. Afinal, nós não temos como mudar todas as pessoas em relação à maneira como elas compram as suas coisas. Mas a outra coisa que eu queria falar para você que consome conteúdo, que você cuidasse para não consumir somente porque a estética está te atraindo. Você conseguisse parar para filtrar, para pensar, será que essa propaganda maravilhosa realmente está me vendendo o produto que me diz vender? Será que eu não deveria recusar assistir um show de um culto satânico, mesmo que a música e a estética e a forma é atraente? E quando eu for olhar uma igreja, escolher uma mensagem para ouvir, às vezes no YouTube, às vezes no Instagram, será que a estética não está desvirtuando a mensagem do evangelho, uma boa mensagem, e me fazendo comprar ideias que não são bíblicas, simplesmente porque elas foram embaladas esteticamente? São vários campos que a gente precisa cuidar, que a gente precisa pisar, que a gente precisa pensar, e eu queria incentivar você. Não descarte a estética, mas não compre por causa da estética. Tente o máximo que você conseguir, quando você for consumir, pensar no conteúdo, mas quando você for produzir, tentar fazer o esteticamente mais belo possível, já que nós temos um bom conteúdo, uma boa mensagem, que às vezes não é aceita simplesmente porque ela é feia.